Olá, queridos. Que privilégio estarmos juntos. Sou o pastor Bruno Festas, diretor da Ordem dos Pastores do Estado do Rio, seção Fluminense. Pastoreio hoje, já tem 15 anos, a primeira Igreja Batista no bairro São Francisco, Niterói. Olá, queridos, queridas, graça e paz. Eu sou o pastor Carlos Alberto, pastor da Segunda Igreja Batista em Pilar, aqui em Duque de Caxias, há 13 anos. Também o atual presidente do nosso segundo mandato da operosa Associação Batista Caxiense, aqui também em Duque de Caxias. Sim, pastor Rodrigo, eu gostaria de voltar um pouquinho antes. Eu fui jogador de futebol e, como jogador de futebol, havia uma dificuldade muito grande de me aproximar dos cristãos. Para mim, o cristianismo, o cristão, era aquele camarada ultrapassado, com aquela Bíblia grande debaixo do braço, né? E com aquele terno grandão, enfim. A minha visão de crente era essa. Então, eu jogava na época no Esporte Clube Nova Cidade, primeira divisão, no ano de 89, 90, e aonde eu fui convidado para visitar uma reunião de atletas de Cristo, com o pastor Ezequiel, pastor Zique, na época o Vivinho, o Bismarck, aquela turma toda. Foi aonde eu comecei a me aproximar e me converti. E aí eu fui jogar no Espírito Santo, uma cidade chamada Rio Pardo, aliás, Iuna, né, o time Rio Pardo, primeira divisão do futebol capixaba, e ali não tinha igrejas batistas, né? Eu já era um crente em Jesus, já estava numa igreja batista aqui em Duque de Caxias, e aí eu fui jogar lá e não tinha igreja batista. Foi aonde eu fui numa igreja Assembleia de Deus, era a única que tinha na cidade, eu era o único visitante lá, aonde Deus me falou comigo de forma muito especial, a nível do chamado ali, a nível de um jovem que tinha um chamado de Deus, e esse jovem eu entendi que era eu, confirmei na palavra de Deus através de Josué 1:9, né? Não te mandei eu, não tenha medo, não se espante, enfim. Então Deus confirmou no meu coração esse chamado. Então, a partir dali, eu entendi que Deus estava me chamando para uma nobre missão, que era pastorear vidas. Relutei um pouco ainda, né? Eu queria muitas outras coisas, mas eu entendi, no passar do tempo, do meu chamado, era um chamado para cuidar de pessoas através da missão que Deus havia colocado no meu coração. Eu também tive um chamado bem jovem. Eu me converti porque a minha esposa foi aquela que me evangelizou. Eu tinha 17 anos, nunca havia entrado numa igreja, né? Eu me converti na igreja que eu pastoreio atualmente. Legal. Então ali foi um negócio muito rápido. Foi em 98 a minha conversão. No meado de 98, começando ali, fui batizado. Mas só que no final de 98, a igreja ela passou pelo G12. Então, acabou a minha igreja, né? Foi muito difícil, eram muito jovens, de jovens ficou minha esposa e eu. Então eu entendi uma coisa que como jovem, ali na igreja eu comecei a dirigir culto, comecei a fazer as coisas, comecei a trabalhar. E um dia, a igreja, vocês terem ideia, a igreja tinha 6 seminaristas. E foi todo mundo embora. E um dia eu orei, eu falei, Deus, eu não sei o que é seminário, mas eu queria aprender mais a palavra. Então, no dia que o Senhor desejar que o pastor venha e me faça um convite se eu quero ir para um seminário. E com isso eu deixei. Ele passou. O pastor Carlos, ele sabe que a gente já trabalha, né? Ele trabalhou há muitos anos da ordem, sabe muito bem que a maior aquela frase, né, que Deus não chama pessoas extraordinárias, é um trabalho comum, mas Deus chama pessoas comuns para
Então, quando eu percebo isso, e eu estou vendo hoje pessoas extraordinárias tendo o ministério pastoral como algo comum. O ser humano hoje está querendo, né, ser maior do que o ministério pastoral. E não é verdade. A gente reluta quanto a isso. E aí, por isso, a gente percebe tanta dificuldade, as pessoas desistindo do ministério, porque não entenderam o real significado do que é ter esse chamado específico. Cada um tem de uma forma, mas só que quando você percebe isso, o chamado, você entende. Você não vai procurar. Deus vai lá, vai pinçar você no meio da multidão para que você cuide das ovelhas que pertencem ao sumo pastor. Sim. Teve uma pessoa aqui, o Fábio, que ele falou que as pessoas veem nele esse chamado para ele ir para o ministério pastoral, mas ele não vê. Isso pode acontecer? Sim, Rodrigo, eu acredito que isso pode acontecer. Mas, assim, a resposta certa para esse chamado vem de Deus. E ela é de cunho muito pessoal, né? As pessoas podem me ver um bom orador, um grande líder, mas a questão do ministério pastoral é algo muito específico. Então, Deus, ele confirma no coração. Se Deus ainda não confirmou no coração dele, é porque eu entendo que ele precisa orar mais, entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para a vida dele. E quando você olha, pastor Carlos, quando você entende isso, ele pode ser um mestre. Com certeza. Você não precisa ser pastor para ensinar. Um teólogo, né? Um teólogo. Você pode pregar bem, mas necessariamente você não ter o chamado para o cuidar do rebanho. Porque o ministério pastoral é cuidado. É uma das dificuldades que eu não tenho nada contra apóstolo. Porque Efésios, para mim, não fechou. Mas os apóstolos, que quando diz o que é ser apóstolo, que é o nosso missionário hoje, nós apenas mudamos a palavra. Quer ser apóstolo é um enviado, é um missionário, mas as pessoas querem ser apóstolo e ficar. Então, cada um, Deus deu o dom a cada um. Então, se as pessoas olham, porque de repente ele fala bem, ele ensina bem. Então, se Deus não confirmou no coração dele, ele não pode ir para um seminário, não pode querer fazer aquilo que não está no coração dele, porque depois ele vai ser frustrado. Verdade. Sim. E quais os maiores desafios enfrentados no ministério pastoral? Pedi para o pastor Bruno começar agora. Quais os desafios que nós enfrentamos, né? O desafio, eu percebo alguns que o ministério nos dá. Quando o pastor Carlos falou do chamado lá, Josué 1, eu ali tenho uma referência, que é Josué não podia se esquecer da verdade, Josué tinha que manter a fidelidade e Josué tinha que ter o esforço. Então, o desafio do ministério pastoral é você não perder a integridade, é você não negociar valores eternos. Esse é o desafio no mundo que nós temos hoje. Então, quando você entende aquilo que você está lendo, que você tem como princípio, e você começa a negociar porque, poxa, aqui não está dando certo, o outro lá está fazendo, está bombando, mas o princípio não é bom, então esse é um desafio. O desafio, num tempo como nós vivemos, de manter a integridade, ser inteiro, como diz a palavra, né? O íntegro, do que eu prego daqui a pouco, eu vou falar sobre 2 Coríntios capítulo 6, de não ser escândalo para o de fora. É isso que nós temos que ser. Esse é um desafio gigantesco para o mundo que nós vivemos, porque um pastor faz alguma coisa, todo pastor fez.
Então eu não quero ser escândalo. Eu não posso ser esse escândalo. Então isso pra gente é o desafio, e o desafio de manter a Bíblia como a regra de fé e prática. É isso que é o desafio hoje. Sim. Pastor Carlos. Eu concordo com o pastor Bruno, até para complementar a palavra dele. Aonde está a autoridade do pastor? A autoridade do pastor está dentro da palavra de Deus. É a autoridade do pastor. E hoje você tem que decidir, como pastor de uma igreja local, quais as metodologias que eu vou usar para o crescimento da minha igreja. E quando a gente se reúne, o Bruno sabe disso, com os colegas pastores, e a maioria das perguntas são: quantos membros tem a sua igreja? Né? A receita da sua igreja. Pastorei uma igreja grande, uma igreja pequena e tal, mas o que é uma igreja grande e uma igreja pequena, não é verdade? Então eu acho que a grande dificuldade, o grande desafio do ministério pastoral é isso que o Bruno falou, é a questão da integridade, é a questão da visão bíblica, né? Quem dá crescimento à igreja não são as metodologias. Lógico que o planejamento estratégico é necessário, o marketing é necessário, mas quem dá o crescimento à igreja local é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos estar submissos à vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e usando a palavra como regra de fé, prática e conduta. É ali que está a nossa autoridade. Sim. Dentro dessas dificuldades, teve algum momento para vocês que foi muito difícil de chegar a pensar em desistir do ministério? Eu creio que todo tempo o desistir do ministério, quem nunca pensou nesse momento do desistir? Porque nós somos seres humanos, porque nós amamos santa obra, quando nós vemos as coisas, são os desafios. Então esse momento é o que você tem que ter a tranquilidade, e você passa a entender que você é o chamado. Elias, ele vence os profetas de Baal, e logo em seguida Jezabel diz que vai matá-lo. Aquele homem pede a morte depois debaixo do pé de zimbro. Então, poxa, essa é a verdade. Eu costumo dizer que nós, pastores, estamos treinados a subir a montanha, mas não descer a montanha. E é isso que nos pega, às vezes, de surpresa. Um momento você não está bem, toda a saúde, então tudo isso tem. Então existe essa vontade de, poxa, eu vou voltar lá, fazer o que eu fazia, mas só que o ministério pastoral não é meu. O ministério pastoral é de Deus. E Ele que conduz a minha vida. Portanto, que Ele vai atrás de Pedro. Pedro larga, volta a ser pescador, e ele fala lá: Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Deus vai atrás, Deus pega de volta. Então mas assim, como ser humano sempre temos, sim. É verdade, pastor Bruno, pastor Rodrigo. Qual pastor que nunca sentiu vontade de chutar o balde, né? Vamos dizer assim, no dito popular, de largar. E o ministério, ele é algo excelente, como diz, né, Timóteo, né, algo maravilhoso, mas também o ministério é algo muito árduo, né? Tem as ingratidões, tem as pressões, tem as dificuldades da igreja local, e é importante entender, como o pastor Bruno disse aí, que o chamado é de Deus. E quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus dá condições ao homem de ir até o fim. Nós somos limitados, mas o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Quando eu vejo lá Gênesis 15 primeiro, quando Deus fala com Abrão, olha, não tenhas medo, eu serei o teu escudo e grande será a tua recompensa. Então eu entendo que Deus está falando também ao meu coração, ao coração dos pastores que estão passando os seus dilemas, as suas dificuldades. Não tenhas medo, Deus é o nosso escudo
e grande será a nossa recompensa. Então, quando a gente entende isso, eu vou pegar um pensamento de Martinho Lutero. Eu não sei os caminhos pelo quais ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia. Então, quando a gente entende isso, né, as dificuldades vêm. Uma vez conversando com o professor saudoso João Falcão Sobrinho, tempo do Seminário do Sul, Falcão Sobrinho falava assim: a vida é semelhante a uma superfície terrestre. Há momentos estamos nas montanhas, também há momentos estamos nos vales. A nossa vida não é assim? Tem momentos tá tudo bem, tudo legal, família boa, igreja boa, pessoas chegando, mas há momentos tem pessoas saindo, tem momentos de ingratidão, tem momentos de dificuldade na família, mas uma coisa a gente tem que ter certeza, que é o chamado e a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Sim. E quais os benefícios do ministério pastoral? Os benefícios do pastoreio? Quem começa? Eu ou Bruno? Pode começar, pastor Carlos. Tá, olha só, eu tenho muita alegria, Rodrigo. Eu vou fazer 14 anos de ministério pastoral e 13 anos, né, numa igreja só. Minha primeira igreja, meu primeiro ministério, vou fazer agora em dezembro 13 anos. O Bruno teve a oportunidade de pregar lá, se eu não me engano, quando foi o aniversário de 10 anos da igreja, se eu não me engano. Mas assim, a minha maior alegria no ministério, pastor Rodrigo e pastor Bruno, é quando a gente está num processo e vê as nossas ovelhas com maturidade, com equilíbrio, caminhando bem, espiritualidade contagiante, né? Quando a gente vê que o nosso trabalho está frutificando, pessoas estão amadurecendo na igreja com o ministério, e o ministério torna-se também amigos na igreja, isso é bom demais. Então a gente se alegra com a alegria das nossas ovelhas. Quando vê que as nossas ovelhas estão bem, caminhando bem, essa é a nossa maior alegria. Eu percebo que esse é o caminho. A nossa alegria é quando você prega e você entende que você se preparou e o povo respondeu e continua respondendo depois com todo o ensinamento. Alegria é quando você tem o privilégio de pregar, batizar, encaminhar, casar. Então são essas alegrias do ministério que ele proporciona ao pastor. Então a minha maior alegria é poder subir no púlpito e compartilhar a palavra de Deus. E depois você perceber que aquilo está fazendo a diferença na vida do povo. Então essa é a alegria, sabe? Que você está no caminho certo, você está fazendo a vontade do Pai, né? Trilhando ali. Então isso é um benefício assim, que o seu coração se alegra e não tem preço, não tem valor, quando você entende que esse é o caminho. Pastor Bruno e Rodrigo, até para complementar essa palavra muito interessante, quando nós assumimos a igreja que eu pastoreio hoje, ela havia tido uma grande divisão. Não sei se você conhece, pastor Bruno, a história de lá. O pastor hoje é apóstolo e 3 ruas depois ele montou, né, a sua igreja, enfim. Mas há um respeito mútuo. E eu vi o pessoal muito cabisbaixo, os jovens muito morosos, e começamos a trabalhar a questão da fé, da autoestima, né? A questão da faculdade, da universidade, de concurso, que o jovem precisava sonhar. E graças a Deus, uns 5 jovens da nossa igreja, um passou no Colégio Naval, é um dos concursos mais difíceis que tem no Brasil, outro passou na especialista, outro na ESA, outro fuzileiro naval. Quer dizer, isso é bom demais, ver que a igreja ela está tendo a sua palavra, que é a palavra de Deus, como referência, né? Então, quando a gente de púlpito ou pessoalmente a gente começa a ensinar e vê que isso está sendo produtivo, está causando um crescimento, isso não tem preço, é bom demais. Sim, e dentro dessa caminhada de vocês, isso aí não estava no roteiro, mas acho que é uma pergunta
que não é tão difícil de ser respondida. Tem algum pastor que marcou a vida de vocês? Pastor Bruno? Olha, um pastor que marcou, tem, sempre tem. Assim, eu falo pelo que me encaminhou para o ministério. Então, o pastor Walter foi uma pessoa que ele foi um amigo, foi um pai, porque quando eu estava no seminário, e uma igreja também muito pequena, de divisão, muita dificuldade, ele tirou do salário dele para pagar o meu seminário. Ele me dava dinheiro para passagem, eu ia a pé às vezes para o seminário de Niterói. Então ele marcou, a gente ia pescar junto, ele estava comigo, ele compartilhou o ministério. E ele queria me ordenar no primeiro ano, eu que não quis. Mas só que tinha decisões, ele me perguntava, e aí, o que você como pastor você vai fazer? Então ele era bem piedoso, e é uma coisa que eu brinco com ele, que eu queria que outro pastor pudesse ter, que outro pastor me doutrinasse, porque ele é muito piedoso, e quando você ama demais, você sempre acredita na 2 milhas, 3, 4, 5. O camarada te esfaqueando, mas você quer que ele entenda e que ele muda, né? Ele ri a beça porque ele é muito disso. Então, o pastor Walter marcou muito, sim. Rodrigo e Bruno, eu tive só 2 pastores, o pastor Isael, da Igreja Batista Jacatirão, onde eu fiquei 18 anos, né? Foi o pastor que me conduziu ao seminário, investiu na minha vida acadêmica, né? Eu tive alguma dificuldade no início de relacionamentos, mas hoje eu entendo que é um pastor amigo e pôde investir na minha vida, né? E assim, os pastores que passam pela nossa vida, com certeza cada um marca de forma diferente. O pastor Josias, que era na ocasião pastor de Vila Leopoldina, na época, onde fiquei 8 meses só com ele, mas foi um pastor também que me abraçou, foi um pastor que cuidou, foi um pastor que tratou das minhas feridas e me mostrou que o ministério pastoral valia a pena. Então esses 2 pastores, de forma diferente, moldaram a minha vida, moldaram o meu caráter de pastor, e eu agradeço muito ao pastor Isael, da Igreja Batista Jacatirão, como também ao pastor Josias, que hoje está na Central do Pilar. Sim. E qual a importância da família na vida do pastor? Para mim, primeiro? Pastor Carlos, pode começar, por favor. Isso, pastor Rodrigo, eu entendo que a família é o nosso primeiro ministério. A família é o primeiro ministério do pastor, aonde ele vai vivenciar tudo aquilo que a família dos demais, na sua igreja, precisa se espelhar. Então, família é o primeiro ministério do pastor. O pastor precisa, na minha visão, Rodrigo, ter um casamento sólido, um casamento equilibrado. Não existe casamentos perfeitos, como não existem famílias perfeitas, na verdade, mas a família é o primeiro ministério, e o casamento do pastor tem que ser um casamento sólido. O pastor que negligencia, pastor Rodrigo e pastor Bruno, a sua própria família, com certeza ele está minando o seu ministério, e vou falar mais ainda, minando a sua vida. Por isso eu entendo que temos que ensinar a todos os pastores isso, que todos nós precisamos de apoio para o nosso casamento, para a nossa família. Se nós governamos bem a nossa casa, a nossa família, com certeza nós iremos gerir e governar bem a igreja que o Senhor nos confiou. Para esse caminho, sim. A família ela é o pilar do ministério pastoral, que não tem como você conduzir uma igreja se você não tem uma família equilibrada. Você poder chegar em casa e como o pastor Carlos falou, não existe família perfeita, mas como existem princípios para uma família, princípios perfeitos, que é a palavra de Deus, para uma família perfeita, a gente sabe disso.
mas mediante tudo aquilo que a gente vive no ministério, porque no mesmo dia você celebrou um casamento, ou melhor, você sepultou alguém, de tarde você fez um aniversário de 15 anos e à noite você fez um casamento. A nossa vida, o nosso sentimento, ele é desequilibrado muito rápido. Porque você tem que ter uma capacidade de ter autopostura muito rápido, porque você sepultou alguém que você ama, daqui a pouco 15 anos, e mais tarde você está casando. E não demonstrar isso. Se você não tiver dentro de casa esse alicerce, aí não tem não. Então, ele é fundamental para o pastor, para ele conduzir a vida dele no ministério à frente de uma igreja. Sim, pastor Bruno, você acha que a família ela sente muito esse peso do ministério pastoral também? Sente, porque a responsabilidade, eu sei que Deus, eu costumo dizer aqui em casa e em alguns locais onde nós vamos pregar, a minha esposa, ela não é pastora. A minha esposa, ela foi chamada para cuidar da minha vida. Alguns têm a esposa como educadora, outra pode ser pastor, ter o chamado, pode ser várias coisas, mas a minha, ela entende isso, mas a cobrança qual é? Você tem que ser perfeito, seu filho tem que ser o melhor. Mas tudo passa do que você ensina para a igreja. E eu costumo dizer na igreja o seguinte: meu filho é igual a todos os outros. Se o filho dele pode passar debaixo do banco, o meu pode também. Né? E então, assim, é igual. Nossos filhos são iguais. Mas a pressão sempre vai existir pelo fato de ser filho do pastor, esposa do pastor. Então, isso sempre vai ter, sim. Perde até o nome, né? Pastor Carlos. Verdade. É verdade, pastor Bruno e pastor Rodrigo, perde-se a identidade, né? A mulher do pastor, os filhos do pastor, né? Assim que trata a nossa família, há uma pressão velada muito grande sobre as nossas famílias. Eu lembro quando eu assumi na segunda igreja Batista em Pilar, há quase 13 anos atrás, eu falei para a igreja: olha, minha esposa, ela não é educadora religiosa, não é professora de EBD, não é líder de ministério infantil, ela é minha esposa. Então, ela cuidando do pastor, cuidando do Carlos, do esposo, da família, olha, tá ótimo. Mas nós temos uma visão, até uma visão cultural, né? Que a família do pastor tem sempre que ser o exemplo, o referencial. Lógico que nós precisamos ter os cuidados necessários, nós precisamos fazer o nosso dever de casa, como qualquer outra família da igreja. Mas as pressões, com certeza, elas são enormes, enormes, enormes. Né? Os filhos crescem dos pastores, né? E muitas vezes eles não querem caminhar juntos. Eles vão para uma outra igreja, ou às vezes estão até um pouco afastado, e o pai que é pastor, a mãe que é esposa do pastor, precisa ter esse time, até para não botar mais para fora. Portanto, eu entendo que nós, pastores, precisamos ter muito cuidado com as nossas famílias, com os nossos filhos, né? Porque a esposa, muitas vezes, pastor Rodrigo, pastor Bruno, ela vem a reboque. Né? O pastor recebe o chamado de Deus, chamado específico para o ministério específico, mas a esposa, ela vem a rebote. Ela está junto ali. Houve uma decisão do esposo de aceitar o desafio de Deus, mas ela está junto. Então, essa adaptação, muitas vezes, ela não é fácil. Entender isso, né? Estar paralelo, ou, aliás, estar junto a esse ministério, muitas vezes, isso traz tensões. Né? Por isso que os pastores, eu entendo, têm que ter muito cuidado, muita paciência com as suas famílias e blindar as suas famílias. Sim, pastor Bruno, pastor Carlos, vocês trabalham com uma associação, né? Pastor Bruno, com a Ordem dos Pastores. Vocês veem que pastor Carlos já até falou um pouquinho também, pastor Bruno, sobre isso, mas vocês veem que esse peso jogado em cima da família causa algumas crises, principalmente nos filhos? Eu acho
eu percebo assim, quando eu tenho o privilégio como ordem de estar no Refipa, já estive lá participando do Refipa, e você percebe isso, a crise, a identidade do filho do pastor. Então tem muitos filhos de pastores hoje que estão fora do ministério, estão fora da igreja, e trazendo isso, às vezes, um coração triste para o pai, mas só que a culpa não foi dele, porque alguém lhe fez algo. Então tem muitos hoje que estão marcados por esse título, né? Você tem o Zambrótipo. Então você sabe que isso pesa no seu coração também, né? Pastor Bruno, vou te dar até um exemplo dentro da minha família. Minha avó era filha de pastor, ela era noiva. O noivo dela falou que ia para o seminário, ela terminou o noivado porque ela falou que não ia passar o que a mãe passava. Olha aí, você tá vendo? Olha, é um testemunho. Então, muitos hoje têm esse pensamento, sim. Pastor Rodrigo, é isso que você falou da sua avó. Isso acontece com muitos filhos de pastores na questão de fazer a transferência. A psicanálise fala sobre isso, né? Você projetar, você transferir. Então, eu tenho um filho mais velho que nós passamos uma dificuldade numa determinada igreja que ele teve que fazer análise, teve que estar no psicólogo. Então, assim, muitas vezes os filhos vê o pai sofrendo e vê mesmo uma conversinha aqui, outra ali, outra pressão ali, e os filhos falam assim: eu não quero ser pastor, eu não quero vivenciar o que o meu pai está vivenciando. Então faz logo uma transferência, uma associação. E aí, Rodrigo, eu quero aproveitar a oportunidade nesse canal, né, de lançar uma palavra para as igrejas. As nossas igrejas das nossas associações, das nossas convenções. Vamos ter cuidado com a família pastoral, vamos investir nos pastores, vamos amar os pastores, porque é muito ruim a gente ver a nossa família sofrer uma palavra de um, de outro, por uma ação de um e de outro. Eu acho que nós estamos trabalhando no bem comum. E o bem comum é o reino de Deus. Pastor tem que ser valorizado, pastor tem que ser amado pelas suas igrejas. Porque tem pastores, o pastor Bruno sabe disso, tem pastores morrendo, tem igrejas matando seus pastores. Sim. Próximo assunto, como é que vocês estão lidando, vou pedir o pastor Bruno falar primeiro, com a situação da pandemia em relação à igreja, o que tem feito, as medidas que foram tomadas, né? Como é que está sendo o culto? Se a igreja está fazendo alguma ação? Na primeira semana... Da ordem também, pastor Bruno. Como é que está sendo esse tempo? Os pastores que estão precisando, como fazer para ajudar? Então, a nossa igreja, ela parou na primeira semana da crise. Quando começou, nós entendemos e nós paramos, sim. Então, assim, existe todo um desafio de você parar. E existe a prudência também, porque eu parei, não é porque alguns estão dizendo falta de fé, não é isso. Eu parei porque é um ato de amor com o meu próximo. Uma igreja de um idoso, você está lidando com aquilo que é invisível, então tem todo esse problema. Então existe o desafio. Então nós paramos, e qual é o desafio? E como vamos manter agora essa comunicação? A sala da minha casa hoje virou o meu estúdio. Então eu faço devocional, pro culto em família, nos lares, a gente mantém esse contato pelo WhatsApp. Eu faço a live, né, toda terça e quinta, 8h30 da noite. Temos também a plataforma do Zoom, que é um culto que eu não abro, é um culto mais da igreja, algo nosso, e depois eu também faço outra live, que aí você tem os outros irmãos, o compartilhar. Então é um desafio gigantesco de você. Nós que já estávamos, o pastor Carlos, ele já era da rádio,
Então eu percebo que o desafio de muitos pastores, aquele que nunca nem teve celular, nunca teve o WhatsApp, nunca gravou um vídeo e agora ele está tendo que ser um exímio expert na rede social. Isso está sendo, estamos agredindo, ele não sabe lidar com isso. E isso é o desafio para o pastor que nunca trabalhou, nunca fez isso, fazer. Porque hoje a ideia do online é diferente do culto presencial. Não é igual, é diferente. E o desafio dessa ideia que a igreja é parede. E isso tem causado muita dificuldade em muitos pastores. Então, logo no começo nós demos qual plataforma, o que nós vamos trabalhar, como trabalhar. Então eu tenho trabalhado aí, eu tenho conversado com o PP para ver o que a gente pode fazer para melhorar. No começo nós falamos com o pastor Carlos, não tem volta. A igreja o pastor que não investir, ele vai ficar para trás. Muitas igrejas que não investiram, a sua ovelha está assistindo a live do culto do outro que está do teu lado porque está melhor do que a sua. É isso que nós estamos enfrentando hoje e você tendo que lidar. Então, você lidar com isso é muito difícil. Sim. Como é que está aí, pastor Carlos? Pastor Rodrigo, na mesma visão que o pastor Bruno, é um grande desafio para todos, né? Nós paramos também na primeira semana, reunimos a liderança, por questão de zelo, não é falta de fé, é questão de zelo e amor às nossas ovelhas. Eu tenho uma demanda de idosos muito grande na minha igreja, né? Então, por zelo a essas pessoas, por amor às pessoas, porque eu entendo que pessoas são mais importantes do que coisas, e o nosso chamado é para pastorear vidas, então nós decidimos fechar o templo temporariamente. Criamos uma estratégia popular, que é o Facebook, né? Eu tenho dificuldades com o Zoom, não por mim, mas por alguns mais idosos em acompanhar. O Facebook é muito mais democrático e também é aberto para todos, na verdade. Então nós criamos a estratégia das lives. Então fazemos as lives na quarta-feira, fazemos direto da igreja, tá? Somente pastor, Ministério de Louvor, com todos os protocolos do Ministério da Saúde. Na quinta-feira eu faço a live da saúde emocional, porque é uma coisa que acarreta também a questão do isolamento social, da pandemia. Isso gera um distúrbio de cunho emocional e, como psicanalista, a gente trabalha também a questão emocional nas quintas-feiras, né? Eu tenho um grupo terapêutico às quintas-feiras na igreja, mas durante a pandemia a gente não pode estar se reunindo. Então, unir o útil ao agradável. Então, às quintas-feiras a gente trabalha a saúde emocional. Sexta-feira, o culto de oração também online. Domingo de manhã, a EBD online da minha casa também. E à noite, a gente faz a transmissão da igreja com todo o protocolo de segurança, com tudo certinho, sem dificuldade nenhuma. Agora, Rodrigo e pastor Bruno, é uma questão de adaptação. E eu creio que não há volta. Nós precisamos ter um mínimo de estrutura logística, de som, multimídia, para que a gente possa gravar, né, os nossos cultos. Só que quem não se preparou, porque quase ninguém, na realidade, são as megas igrejas grandes, igrejas de grandes recursos, tem todo um aparato, né, tecnológico. As igrejas como a minha, acho que a do Bruno também não é uma igreja tão grande, nós temos a dificuldade de recursos, porque tudo é prioridade. Então, precisamos nos reagrupar, organizar a logística, né, das transmissões, e aí a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo. Em relação à questão de dízimos e ofertas, graças a Deus não teve uma queda sistemática, foi algo muito tranquilo, porque os irmãos têm, pastor, passa aqui na minha casa, fulano passa aqui, os irmãos vão lá, deixa o dízimo. Nós estamos em plena campanha Família CIB do Pilar contra a Covid-19, arrecadando alimentos não perecíveis. Bruno e Rodrigo, já atendemos mais de 60 famílias nessa crise aí que nós estamos vivendo, porque além de ser uma crise de saúde pública, a pandemia,
é uma crise também econômica. E a igreja não pode se furtar dessa responsabilidade. Então, o templo pode estar temporariamente fechado. A igreja somos nós. A igreja se preocupa com vidas. Então, nesse sentido, graças a Deus, estamos caminhando bem, com equilíbrio, com o pé no chão. E em relação ao retorno, só iremos voltar aos nossos cultos congregacionais quando tivermos um mínimo de segurança, porque a nossa responsabilidade é com vidas. Sim, quero aproveitar. E só concluindo, Rodrigo, lembrando... Quem quiser aprender melhor a fazer... Só falar do fundo da ajuda que nós temos feito, né? Legal, Bruno. Então nós entendemos que muitos pastores têm, esse tempo passado, muito aperto. Então a Ordem, ela trabalhou em cima de um fundo de apoio pastoral que nós temos conseguido, graças a Deus, ajudar pastores. E Deus assim tem investido, Deus tem nos dado. A minha fala é: com pouco estamos fazendo muito. Amém. Então, graças a Deus, a Ordem ela está ajudando seus pastores. Distribuímos como igreja e Ordem mais de 300 cestas básicas. Amém, glória a Deus. Conseguimos atingir. Isso é graça de Deus, porque também nós entendemos que temos que cuidar dos domésticos da fé. Amém, glória a Deus. Sim, então aproveitar para fazer um gancho, fazer uma propaganda. Quem quiser aprender um pouco melhor dessa parte de transmissão, a gente está com a Escola Batista à Distância. Você entra ebad.batistafluminense.org.br. Lá tem um curso, Comunicação Essencial, falando sobre rede social, ensinando a fazer transmissão ao vivo também. Tá? É gratuito. E para a gente já estar partindo para o final, tem que liberar também o Pastor Bruno. Daqui a pouco tem live com a igreja, né, Pastor Bruno? Tá. Quais são as principais e essenciais características para um vocacionado no ministério pastoral? Pedir para o pastor Carlos começar. Eu vejo, Rodrigo, que ser pastor é cuidar de gente. Então, a primeira característica de um vocacionado é amar pessoas, é se preocupar com pessoas. A autoridade do pastor está na palavra, pregar a palavra de Deus. Então, amando pessoas, pregando a palavra da verdade, é essencial na vida de um vocacionado, na vida de um pastor. Pastor tem que sentir cheiro de ovelhas, tem que pastorear, tem que cuidar, tem que zelar, tem que visitar, tem que estar junto mesmo, né? Eu sou um pastor que gosto muito de estar com as minhas ovelhas, comer um churrascão dia de domingo, estar no almoço, estar pregando, eu acho que o pastor tem que estar presente. Então a principal característica é gostar de gente e pregar a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, doa a quem doer. É a palavra de Deus que precisa ser pregada. Eu vejo isso quando Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 12: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aquele que diz que quer ser pastor, nunca serão. Então, quando eu vejo a característica de um vocacionado, ele tem que entender isso. Quando eu assumi a Igreja Batista em São Francisco, eu tinha um chamado para ir embora para Palmas. A maioria do ministério hoje, de quem vai para o seminário, ele hoje não quer ir para o interior. Ele já tem um pacote do que ele entende para sustentá-lo. Não quer ralar. Então está aqui, ó. O princípio para o vocacionado é esse aqui, ó.
é o ensino, é o procedimento, é o propósito, a fé, o amor, a perseverança. Tudo isso ele vai passar. Então, quando você entende isso aqui e entende que o ministério, aquele que almeja, grande coisa ele almeja, é uma honra, um privilégio, ele tem que ter isso no coração, que não é um mar de rosas, tá? O ministério pastoral não é isso. E que ele tem que cuidar das ovelhas, para que não tenha o que reclamar depois. Então, ele trabalhar arduamente. Então, esse é o vocacionado, ele tem que ter em mente. A ideia da vocação é essa. Meu professor de ministério pastoral, eu lembro que na primeira aula ele falou que tinha gente que queria ir para o seminário porque não sabia o que ia fazer da vida e queria mandar nos outros. E achava que o pastor ia ser chefe. Então, vocês deixaram bem claro que ser pastor tem que gostar de gente. E tem gente que também acha que é só pregar, né? Quem vai com a cabeça de que é só pregar o ministério pastoral, o que vocês acham que pode acontecer com quem acha assim, não, vou para o ministério pastoral, sou chamado, eu só tenho que pregar, mais nada? Assim, o pastor Rodrigo e o pastor Bruno, eu entendo que o ministério pastoral não é glamour. Não é você ter uma boa oratória, uma boa linguística. O ministério pastoral vai além disso. O ministério pastoral é lidar com pessoas, é lidar com vidas. Um pastor que não é inerente nele estar com pessoas, se relacionar com pessoas, eu acho que ele está no lugar errado, não deveria estar no ministério pastoral. Poderia ser professor, como o Bruno falou anteriormente, acadêmico e outras coisas mais. Mas a essência do ministério pastoral é vidas, são pessoas. Lógico que o pastor tem que se preparar, tem que ler livros, tem que estudar, tem que preparar a parte intelectual, ok? Isso é fato. Mas a essência do ministério pastoral é vidas. Não é glamour, não é estrelato, mas é lidar com vidas. Quem vai para o ministério, né, ou para o seminário, dizendo que é vocacionado, e a sua motivação é errada, ele vai pagar o preço. Essa é a minha visão. Quer complementar, pastor Bruno? Não, tá certo, porque hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas entendem que o ministério pastoral é um uniforme, né? É aquele pacotezinho da camisazinha florida, que tudo, basta você ir abrir a Bíblia e ir lá pregar. Não, não é isso. Ele passa além disso. É você viver o que prega, pregar o que vive, é você ter capacidade de ir no hospital, de consolar, de ter o equilíbrio. O pastor ele tem que ter, as pessoas esperam isso da gente, ser sóbrio. Você tem que ser sóbrio. E uma coisa que é fundamental, gente, a gente está falando aqui, o pastor Carlos também está... Nós estamos brigando por tantas coisas, mas não brigamos pela palavra de Deus. Hoje as pessoas estão no discurso, mas não estão naquilo que é Bíblia, naquilo que é vida, naquilo que transforma, naquilo que alimenta. É Bíblia, não é filosofia, não é nada disso. É ensinar aquilo que lemos na simplicidade. Então, hoje existe as palavras de efeito. A minha palavra de efeito é a palavra de Deus. A pessoa sai de lá com a palavra de efeito na mente, mas se você perguntar qual foi o texto, ele não sabe qual foi. Então, não houve mudança, não houve ensinamento. Então, pregue o que é você ler simples. Então, é isso que nós precisamos ver isso hoje, naqueles que são vocacionados e querem trilhar o ministério pastoral. Sim, a gente está partindo já para o final, então já queria agradecer ao pastor Carlos, pastor Bruno. Então, tem alguma palavra final, pastor Bruno? Considerações finais? Algum conselho? Não, eu queria agradecer porque é um tempo difícil, um tempo trabalhoso, um tempo
que está exigindo muito de nossas vidas, está exigindo porque quando alguém morre você não pode estar lá. Isso para um pastor é um sentimento assim, desastroso. Nós estamos tendo que lidar com isso, que a gente quer estar lá e a gente sabe que não pode. Então eu penso que esse é um tempo que a gente tem essa oportunidade, essa ferramenta para ensinar, e que Deus assim tem abençoado tanto os pastores, a nossa convenção e a nossa ordem para continuar trabalhando em prol do reino de Deus.